Vamos falar hoje de outros serviços que eu presto. Mas tá, e aí, Débora, em qual área tu atua? Propriedade intelectual, eu atuo em áreas cíveis também, então consumidor, família, contratos, essa parte que não envolve a propriedade intelectual em si. Eu sei que aqui no canal tenho postado várias coisas sobre propriedade intelectual, mas, para além disso, eu presto outros serviços em outras áreas. E eu acho isso interessante vocês saberem, até para eu dividir reflexões que eu tenho com vocês com relação aos processos que eu pego. E a reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é com relação aos divórcios, né? Os únicos dois divórcios que eu fiz foram consensuais, não que eu não tenha feito divórcio antes, eu fazia no outro escritório que eu trabalhava e já peguei outras demandas também trabalhando como estagiária, então conhecimento nesse assunto. Mas o que eu quero falar para vocês? O que eu tenho percebido com relação aos divórcios são que cada vez mais as pessoas tendem a fazer divórcios extrajudiciais. Porém, tenho percebido que feito o divórcio extrajudicial mediante muita discussão e muita briga. Porque não é algo tão comum e não tão comum sim, para nós advogados, mas simples no sentido de, tá, nós vamos separar e tá tudo certo, divisão de bens e a gente vai fazer dessa forma. Não. Geralmente tem sempre um ou outro cônjuge que puxa mais para a briga, que fala, eu não vou querer partilhar tal coisa, ou enfim, outra coisa. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que o divórcio em si extrajudicial, ele é muito mais vantajoso do que divórcio judicial, né? Porque o divórcio judicial, ele leva anos para finalizar. E é interessante, assim, porque na época que eu trabalhava no escritório não parecia ser algo tão nítido, sabe? Mas partes que se divorciam, por mais que estejam há bastante tempo separadas, elas sentem bastante, sabe? E elas se apegam aos bens materiais como uma forma de dizer, eu não vou deixar tão simples assim, vou brigar, e esse sentimento dói muito dentro de mim, então por isso eu vou utilizar de alguma forma para prejudicar outra pessoa também. Então, assim, o que eu quero falar no meio disso tudo? O principal é falar que eu atuo em outras áreas. Mas, para essa parte do divórcio, sabe, deixar um recado, assim, recado da advogada. No sentido de que é normal isso acontecer hoje em dia, ter os divórcios, mas que não é necessário tanta briga, sabe? Porque no momento que a gente entra num relacionamento, a gente sabe que pode ser que ele dure por um bom tempo, como pode ser que ele não dure. E nos dias de hoje, a gente tem que se prevenir, tem que saber que se a gente se divorciar, né, vai ter consequência lá na frente com relação aos bens. E já deixar isso meio estipulado, sabe? Lógico, Débora, como é que eu vou fazer isso estando casada e eu não quero me divorciar? Sim, eu sei. Só que no futuro, muito provavelmente vocês colocaram o regime tanto da união estável, se foi feito alguma escritura pública ou contrato, quanto da certidão de casamento. Então, automaticamente, isso vai refletir na hora do divórcio. Então, não precisa essa briga toda, sabe? Tipo, no final, sentem e conversem como dois adultos e falem, olha, a gente vai separar isso, isso e aquilo, e deu, sabe? É muito mais fácil do que ficar brigando. E aí pode ser que alguém passe pela cabeça, mas tu não é advogado, tu não resolve esse problema assim. Só que fica muito mais difícil quando as partes são resistentes. E os advogados, depois de certo tempo, eles não vão ficar discutindo entre eles vão entrar com uma ação judicial. Então é muito mais fácil ir já com tudo pronto do que ficar discutindo na frente do advogado, porque, gente, não vai adiantar. Então, ser até que por um certo tempo, por um certo momento, isso funcione. Mas depois isso
isso cai por terra, porque depois de muito tempo brigando, o advogado não vai querer ficar brincando com uma pessoa ou com outro advogado, que é que nem conversar com uma parede, tá, gente? É essa a visão que eu tenho. Então, assim, conversem antes com relação ao divórcio. E com relação às outras áreas, consumidor. Gente, consumidor tem coisas que não tem nem o que falar. Não é, não é. Tipo, inscrição indevida em órgãos de proteção ao consumidor. Isso quer dizer, o que? SPC Serasa. Colocar o teu nome no SPC Serasa, a indenização é devida. Lógico, vírgula, né? Se tu pagou em dia com todos os teus débitos, enfim, tudo que tu tem com relação àquele estabelecimento. Direito médico. Também trabalho, tipo ações de home care, ações para conseguir cirurgia, medicamento, porque é um dever do Estado e do município ou do plano de saúde, se tiver plano de saúde, de fornecer isso para as pessoas. Então, se tiver urgência, sim, conseguimos, talvez, ou talvez não, lógico que tem que analisar os documentos, conseguir esse benefício, esse direito para a pessoa. E contratos, gente. Contratos eu não vou nem falar. Contratos é essencial para a empresa, essencial para qualquer negócio. Então, se tu tem uma empresa, tu precisa fazer contrato. Contrato com quem? Com parceria de indicação, ou contrato da própria prestação de serviços ou da venda do produto que tu faz, dependendo do tipo de produto, logicamente. Contrato com fornecedores, contrato com colaboradores. Tudo isso se faz necessário para uma empresa ter a segurança que ela precisa. E por fim, registra a tua marca. Não tem nada a ver com... tem nada a ver, mas registra a tua marca. Se você gostou desse vídeo, me siga para mais dicas como essa.